Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta nesta segunda-feira. Seguimos aí com mais informações direto do Legislativo Paulista, com informações do Brasil e do mundo e tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. E o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, informou ontem, domingo, que mantém a recomendação pela suspensão das missas presenciais, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF, que permitiu celebrações religiosas coletivas em todo o país. Na noite de sábado, o ministro Nunes Marques determinou em caráter liminar provisório que os estados, municípios e o Distrito Federal não podem editar normas de combate à pandemia do coronavírus que proíbam completamente celebrações religiosas presenciais como cultos e missas. O arcebispo disse que as medidas adotadas pela Arquidiocese de São Paulo independem de decisões judiciais e que mantém a recomendação pelo distanciamento social. Ele disse: a nossa recomendação de celebrar sem a presença do povo nas igrejas não veio de uma proibição. Nossa posição vem da preocupação pela situação da pandemia, que está muito grave, com muitos doentes e muitos mortos, explicou o cardeal no programa Diálogos da Fé, que ele apresenta na Rádio 9 de Julho. No dia 12 de março, Dom Odilo publicou uma carta repercutindo entre os bispos, parocos e fiéis o decreto estadual que determinou a fase emergencial do Plano São Paulo com maiores restrições para evitar a aglomeração de pessoas. No comunicado, ele orientou para que as igrejas se mantenham abertas entre 6 da manhã e 7h30 da noite apenas para a visita e a oração individual dos fiéis, com aferição da temperatura, uso de máscara, disponibilização de álcool e gel e distanciamento. Também indicou que as celebrações das missas deveriam ocorrer sem a presença do público, mas com transmissões pelas redes sociais. E o Jornal da Rede Alesp faz contato de novo com a repórter Priscila Silvério. Priscila, quais as informações que você traz para a gente aqui na Rede Alesp? Tudo bem? Bom, de volta para falar de mais atividades que acontecem durante essa semana no Parlamento Paulista. Bom, na quinta-feira, a partir das 2h da tarde, tem a palestra promovida pelo ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, com o tema Conceitos Fundamentais da Gestão de Riscos Geológicos, a barragem multidimensional como ferramenta de política pública. Tá? Essa palestra ela vai acontecer de forma virtual. As inscrições podem ser feitas pelo site al.sp.gov.br/ILP e elas vão ser transmitidas também ao vivo, tanto pelo canal do ILP quanto da TV Alesp no YouTube. Então, a pessoa pode assistir, todos podem assistir ao vivo e também depois acessar o conteúdo que fica na nossa plataforma, tá? Às 7h da noite, então na quinta-feira, vai acontecer o ato solene Somos Todas Professoras, que tem o apoio do deputado Carlos Janazzi do PSOL. Também nesse mesmo horário, 7h da noite, acontece outro ato solene, Mulheres e Atuação Legislativa, Procuradoria da Mulher nas Câmaras Municipais Paulistas, que tem o apoio da deputada professora Bebel, do PT. Esses eventos vão acontecer de forma virtual, vão ser transmitidos, então, pelo nosso canal no YouTube, o canal da TV Alesp. O bacana, Guga, de toda a nossa programação, quem quiser assistir novamente ou acompanhar de qualquer lugar, além de todas as nossas plataformas, o aplicativo, também pode ver novamente todos os eventos no nosso canal do YouTube. Tem tudo lá, todos os nossos programas,
todas as atividades parlamentares, todas as edições do jornal. Então dá para assistir novamente, ficar inteirado de tudo que acontece no Parlamento Paulista, né, Guga? Legal, Priscila. Quero agradecer a sua participação no nosso jornal. Você volta aí durante a semana com mais informações sobre o Legislativo Paulista. Muito obrigado, viu? Obrigada, ótimo dia para você, ótimo jornal. Tchau, tchau. E vamos falar agora sobre o ciclo ILP-FAPESP, que discute a Amazônia, tecnologia e sustentabilidade. O ciclo ILP-FAPESP vai discutir o uso das novas tecnologias como ferramentas de preservação e desenvolvimento sustentável. Vamos conversar dentro de instantes aí com Paulo Artacho, que é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele vai participar do nosso jornal e falar exatamente aí sobre o ciclo ILP-FAPESP. Dentro de instantes, o Paulo vai estar conosco. Logo mais, às 2h30 da tarde, tem o Tribuna Virtual. Você vai acompanhar com a gente, né? O Tribuna Virtual, que traz aí os parlamentares falando dos mais diversos assuntos. Nessa segunda-feira, estaremos ao vivo a partir das 2h30 da tarde. Em tempos de pandemia, o programa Tribuna Virtual substitui aí o pequeno expediente da Assembleia Legislativa. E os deputados têm 10 minutos aí para trazer assuntos diversos. Agora já está com a gente, feito o contato com o Paulo Artacho, que é professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Paulo. Oi, bom dia ou boa tarde a todos vocês. É sempre bom conversar com o pessoal da Alesp. Gostaria que o senhor nos explicasse, né, o trabalho que o senhor desenvolve aí no Instituto de Física Aplicada, relacionado aos problemas ambientais, em especial, né, sobre as mudanças climáticas e a Amazônia. Olha, as mudanças climáticas são um dos maiores desafios que o Brasil e a humanidade vai ter ao longo das próximas décadas, né? Nós descobrimos recentemente outros desafios, como cuidar da saúde da população, com novas pandemias. Temos também o desafio da preservação da biodiversidade. Então, são desafios que a ciência tem que fornecer auxílio e respostas às necessidades da sociedade. E isso é uma das funções da ciência no estado de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho, né, da palestra que o senhor vai realizar para o ILP, né? Em que consiste essa palestra? Quais os principais eixos dela, já que vamos entrar no assunto da floresta amazônica, né, que é a chave das questões das mudanças climáticas que nós temos aí no mundo, né? Isso, como você colocou, a Amazônia é uma das peças-chave na questão do enfrentamento às mudanças climáticas que já estão tendo impactos muito fortes no nosso planeta. A floresta amazônica é crítica, por exemplo, para a manutenção da chuva, que irriga o agronegócio brasileiro no Brasil Central. A Amazônia é chave no balanço de energia do nosso planeta e, ao mesmo tempo, a Amazônia está sofrendo ameaças com um processo desordenado de ocupação e também ameaças relativas às próprias mudanças climáticas globais que estão alterando, com o aumento da temperatura e a redução das chuvas, o funcionamento básico da floresta. Então, nós iremos discutir como deve se dar o equilíbrio entre essas forças todas no sentido de preservar um ecossistema que é crítico para a sociedade brasileira, que é a floresta amazônica. Agora, nos últimos tempos, né, temos observado discussões aí entre as políticas públicas do governo federal e que vem tomando, né, e os ambientalistas, né? Como é que o senhor analisa esse cenário? Veja, obviamente a sociedade brasileira defende a preservação dos ecossistemas brasileiros. Todos, não é só a Amazônia, Pantanal, Cerrado e assim por diante. Pesquisas de opinião mostram claramente
que a sociedade brasileira não é favorável à destruição dos seus ecossistemas, porque ela reconhece a sua dependência em relação ao funcionamento natural dos ecossistemas e os serviços que esses ecossistemas fornecem para a nossa sociedade. Então, isso se contrapõe a ruralistas e ao agronegócio, uma parte do agronegócio que defende que, olha, vamos transformar a Amazônia em uma área de pastagem, plantar boi na Amazônia, porque isso é o futuro do país. Na verdade, essa visão não é correta, é a visão da preservação da Amazônia para as gerações futuras de brasileiros que vê nela um valor inestimável do ponto de vista da exploração da sua biodiversidade e da preservação dos serviços ecossistêmicos que a floresta fornece para a sociedade brasileira. Agora, professor, como conscientizar melhor a população da necessidade da preservação? Olha, eu acho que nós não precisamos conscientizar a população. Uma pesquisa recente do IBOP mostrou que 85% dos brasileiros são favoráveis à preservação ambiental. O que nós precisamos melhorar é a educação do setor produtivo, que não pode ver um ecossistema riquíssimo como a Amazônia como simplesmente uma área a ser desmatada, destruída para dar lugar a áreas que têm uma biodiversidade muito menor e que não executam os críticos serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica produz, como, por exemplo, trazer a chuva e o vapor de água que irriga o Brasil central e o sudeste do Brasil. Sem a Amazônia, nós podemos ter sérios problemas com os recursos hídricos brasileiros. Agora, professor, a fiscalização, o desmatamento ainda é muito falha. Como a gente pode melhorar essa questão da fiscalização? Não há a menor dúvida de que 95% do desmatamento são atividades ilegais, E, obviamente, qualquer país democrático se preza pelo respeito às suas leis, à sua Constituição. Então, o que nós vemos, por exemplo, são incentivos a invasões de terras indígenas que são legalmente preservadas pela Constituição brasileira. Quer dizer, o Brasil tem que deixar de ser um país onde a ilegalidade predomina para ser um país onde há um respeito mínimo pelas leis do nosso país. Então, isso é um trabalho que vai depender dos nossos legisladores, dos órgãos como a Polícia Federal, que tem que ir a campo combater crimes contra a sociedade brasileira, tais como a ocupação ilegal de terras na Amazônia. Agora, professor, como a tecnologia ela pode ser aliada desse processo todo e da própria preservação da Amazônia? Veja, a tecnologia é uma ferramenta-chave para isso, O Brasil acaba de lançar um satélite, que é o Amazônia 2, especificamente para o monitoramento dos nossos recursos naturais, principalmente na Amazônia, e é uma ferramenta absolutamente necessária hoje para fornecer políticas públicas que sejam baseadas em ciência. Sem conhecer aonde está sendo desmatado, como está sendo desmatado, quais processos são responsáveis por isso, é muito difícil você estruturar uma legislação que proteja os ecossistemas que não seja baseada em ciência. Porque se ela não é baseada em ciência, mas baseada nos interesses específicos de um ou outro setor, toda a sociedade brasileira perde. Então, é absolutamente necessário o avanço tecnológico com satélites, com monitoramento em solo, com a pesquisa científica, para que a gente possa preservar os biomas brasileiros e conseguir manter os serviços ecossistemas que eles realizam para o agronegócio brasileiro e para todo o Brasil. Agora, professor, como a população local pode ajudar nesse processo? Olha, na verdade, nós temos que ter auxílio da população local, através dos municípios, dos governos estaduais e também do governo federal, Só uma ação coordenada entre esses 3 níveis de esferas governamentais
pode realmente auxiliar na preservação do ecossistema amazônico. Então, o Brasil já mostrou, reduzindo o desmatamento da Amazônia em 80% de 2003 até 2012, que é possível, sim, reduzir o desmatamento praticamente a zero, né? E com ganhos ambientais e ganhos econômicos para a sociedade muito significativo. E para isso, como a gente já colocou, basta fazer as leis que já existem serem cumpridas. Então, a palavra está com o Ministério Público, com o sistema judiciário, para fazer com que a Constituição brasileira e as nossas leis sejam respeitadas. Agora, professor, vamos voltar ao ciclo ILP-FAPESP, que começa hoje às 15 horas, né? O senhor vai participar do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? E a equipe a qual o senhor pertence aí foi agraciada em 2007 com o Prêmio Nobel da Paz, né? Interessante falar sobre isso também. Sim, o IPCC é uma entidade intergovernamental, do qual, obviamente, o Brasil faz parte, né? Que é um órgão da ONU que faz uma compilação da ciência das mudanças climáticas globais a cada 4, a cada 5 anos. Isso é fundamental, porque para enfrentar esse gigantesco desafio que nós temos das mudanças climáticas, só juntando esforços com todos os países do nosso planeta. Se nós quisermos que nossos filhos e netos tenham um ambiente saudável, não com um aumento de temperatura de 5, 6 graus centígrados, com muito menos chuva que possa inviabilizar a agricultura no Brasil, nós temos que juntar esforços científicos com o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que é um fórum interdisciplinar, multinacional, que lida com essas questões e tenta fazer recomendações baseadas em ciência sobre como nós devemos enfrentar esse desafio das mudanças climáticas. Tem solução e nós vamos conseguir. Professor, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp de hoje, encontro marcado às 15 horas, então, no ciclo ILP-FAPESP. Muito obrigado, Perfeito. Professor. Aguardo vocês todos lá. Tá certo. Então, hoje, a partir das 3 da tarde, tem o ciclo ILP-FAPESP aí, participação, né, do professor Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Então, o painel de hoje à tarde, né, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. E um ato solene debateu o papel do parlamento na garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada. O evento, organizado pela deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, contou com várias autoridades. Representantes de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e a deputada Márcia Lia do PT debateram em ambiente virtual a importância de políticas públicas para garantir a segurança alimentar e nutricional, além de mencionar os impactos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. A deputada coordena a Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da Casa. Como organizadora do debate, a parlamentar lembrou do momento que o país enfrenta e a necessidade da união dos poderes em impulsionar políticas voltadas à segurança alimentar. Foi feita uma pesquisa pela CUFA, que é a Central Única de Favelas em São Paulo. Hoje, 70% das pessoas que vivem em comunidades em favelas não têm como comprar comida. Nós estamos vivendo um caos gravíssimo. Falar de segurança alimentar nessa pandemia, nesse momento de caos social, nesse momento de desespero do povo brasileiro, nós temos que nos fortalecer e criar uma frente nacional de vereadores, vereadoras, deputados e deputadas que faça o debate nacionalmente da importância da segurança alimentar, da importância das pessoas não passarem fome, da importância da gente termos os programas tão importantes como o PAA, como o PENAI, que foram, o PAA praticamente acabou. Eles não terminaram com o nome do programa, mas eles tiraram recursos, muito dinheiro, muito recurso do orçamento. O evento é
atividade do ciclo de diálogos Alimentação, Agricultura e Nutrição nos municípios, organizado pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar, em conjunto com a Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da Alesp. A parlamentar também mencionou o trabalho realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, voltado à temática. Para nós, é fundamental e nós estamos há 6 anos, desde o primeiro dia na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós criamos uma frente parlamentar em defesa da reforma agrária, da agricultura familiar e da segurança alimentar, porque nós entendemos que, dentre tantas pautas importantes que nós temos no Brasil, como a saúde, a educação, a alimentação e alimentação de qualidade, alimentação acessível a todos e a todas, é imprescindível. Marcos José de Abreu, conhecido como Marquito, vereador em Florianópolis, falou sobre os elementos necessários para garantir o direito à alimentação. Além disso, enfatizou a forma como a fome atinge as pessoas mais vulneráveis. É fundamental as articulações que defendem o direito humano à alimentação adequada a partir da segurança e soberania alimentar e nutricional. Então, os fóruns, que são essas articulações da sociedade civil, eles são centrais hoje para a garantia dessa política. Segundo, é fundamental a gente ter o amparo em políticas públicas no âmbito estadual e municipal, tendo em vista o desmonte dessa política no âmbito federal. E é fundamental compreendermos que esse período de crise profunda, né, que assola o nosso país, que é a partir de uma crise que vem sendo acumulada do ponto de vista econômico e social, né, que ela se aprofunda com a crise sanitária e que ela tem um motor que é a crise política instalada pelo presidente da República e pela sua estrutura conforme coordena o país. É fundamental entendermos que a fome é um dos principais pontos e é o ponto que mais emerge na sociedade a partir de uma sociedade em crise, especialmente uma crise econômica, social. Já o vereador Djalma Neri, da cidade de São Carlos, reforçou o papel do parlamento na defesa e garantia do direito à alimentação. O Brasil é um país riquíssimo em muitos aspectos, né? Desde o ponto de vista orçamentário até do ponto de vista natural. Os municípios, né, São Carlos tem um orçamento anual de R$1 bilhão. O problema é de prioridades, o problema é da ordem de investimentos, o problema é um problema de visão política, né? Então, a gente precisa começar a entender o Estado e nós, né, como parlamentares do Poder Legislativo, temos um papel central nesse processo como produtor de abundância e não gestor de escassez. E a questão da segurança e da soberania alimentar, ela é básica, né? Ela faz parte do debate fundamental para a gente poder pensar qualquer outro tipo de política pública que venha atender os setores mais vulneráveis da sociedade, que devem ser especialmente observados e atendidos por políticas públicas. A reportagem do ato solene da deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores. E o governo federal avalia a possibilidade de usar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra o novo coronavírus. A informação foi passada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após reunião com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Tedros Adhanom. Para o ministro, o uso de fábricas de produtos para animais pode contribuir para que o Brasil não só amplie a capacidade de vacinação própria, mas também futuramente ofereça doses a outros países. A estratégia de adaptar a indústria de produtos de saúde animal foi vista positivamente pela Anvisa, que disse não se opor à medida. Segundo ele, na reunião também foram discutidas medidas que possam assegurar mais vacinas para os próximos 3 meses. O ministro também comentou que o Brasil tem negociado fortemente com a Embaixada da China sobre a ampliação de disponibilidade do insumo farmacêutico ativa, o IFA, principal componente das vacinas que nós temos aqui no Brasil. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira. Vamos agora com mais entrevistas. Vamos falar sobre a saúde mental das gestantes em meio
à pandemia do coronavírus. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, o Unifesp Campus São Paulo traz um importante alerta de como a pandemia do novo coronavírus pode impactar a saúde mental das grávidas, com resultados influenciando inclusive o período de pós-parto e também o pós-parto das mulheres. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Roseli Nomura. Ela é coordenadora de pesquisa da Unifesp. Professora Roseli, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Guga. Boa tarde aos ouvintes, né, todos os espectadores. Obrigado pela presença. Quais foram as evidências que serviram aí de pontapé inicial para a pesquisa, professora? Essa pesquisa ela foi realizada no ano de 2020, no ano passado, tanto é que a gente já tem os resultados finais compilados, né? Mas o pontapé inicial foi realmente a pandemia e todo o aspecto emocional que a pandemia trouxe para toda a sociedade. Como nós trabalhamos com as gestantes, é o nosso público-alvo do ginecologista obstetra, nós resolvemos também pesquisar a ansiedade nas gestantes nesse período da pandemia. Agora, quais foram os dados, né, que foram obtidos pela pesquisa? Quantas gestantes participaram, né? Como serve aí também de amostragem aí para esse ano de 2021, que estamos entrando numa fase também complicada da pandemia? Como a gente pode explorar todos esses dados? A nossa pesquisa ela foi feita nos meses de julho e agosto de 2020. Então, para a gente lembrar, essa foi no período da primeira onda, o mês de julho de 2020 foi aquele mês que a gente teve a maior mortalidade, então era o pico da pandemia, né? Nós entrevistamos 1.662 mulheres em 10 cidades do Brasil, mulheres que se internaram em maternidades, em hospitais para dar à luz, em hospitais universitários, né? E essa pesquisa ela foi aqui coordenada pela Escola Paulista de Medicina, mas contou com os professores de diferentes instituições e que estão vinculados à FEBRASGO, na Comissão Nacional do Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. E aí nós fomos a campo, conversando com essas mulheres, usamos um instrumento padronizado, né? E procurando detectar essa ansiedade materna no final da gravidez, que nesse momento que elas internam para dar à luz, e também com perguntas gerais para a gente tentar ver qual eram os fatores, né, associados a essa ansiedade. Mas foi uma pesquisa bem interessante, bem gratificante. Agora, doutora, algumas gestantes atingidas, teve alguma relação, por exemplo, com a classe social? As pessoas mais carentes foram mais atingidas? Como é que a senhora analisa esse cenário? Nós fizemos toda uma análise social, sociodemográfica, né? E o que foi apontado como fator de risco para a gestante apresentar uma ansiedade moderada ou grave foi o fato de ela não ter um companheiro, então aquelas gestantes que não tinham um companheiro presente nesse momento do parto, do final da gravidez, as pacientes que tinham um nível educacional que a gente diz secundário, que seria o ensino médio, quando comparadas com o ensino fundamental, e também mulheres que tinham algum membro na família que teve um diagnóstico de COVID no período da gravidez. Isso aí são fatores que é bem compreensível, né? Que aumente aí a ansiedade no final da gravidez. Agora, quais foram as principais queixas aí relatadas pelas grávidas durante esse período? Então, a ansiedade, ela traz diversos sintomas, sinais, mas principalmente vem relacionada aos medos. E algumas mulheres, elas têm ansiedade, mas elas não conseguem perceber tão claramente, mas vêm com crises de choro, tremores, uma sensação, problemas no sono, dificuldades de dormir. E esses sinais são investigados aí por um instrumento que a gente chama, que é o questionário de Beck, que tem lá uma série de perguntas que vão dar uma classificação para a gente detectar a ansiedade. Nós verificamos que
23,4% das gestantes no final da gravidez apresentam ansiedade moderada ou grave. Agora, isso pode, à frente, por exemplo, desencadear problemas mais sérios aí, como uma depressão? Como é que funciona essa relação? Então, nós ficamos nessas entrevistas, quem fez, os profissionais que fizeram as entrevistas foram os médicos residentes. Então, não foi uma pesquisa pela internet, online, ou no Facebook, o que é muito comum hoje em dia. A gente chama que é uma pesquisa presencial. Então, essas mulheres puderam falar dos seus medos, dos problemas que afligem, e nós sabemos que em torno de, no máximo, uns 15% das gestantes, elas têm uma ansiedade própria da gravidez, do estado da gestação. Mas nessa pesquisa, essa ansiedade foi maior e foi relacionada com o medo no momento do parto, de elas ficarem sem um acompanhante. E isso é um fator que a gente ressalta, que é importante dar essa atenção no pré-natal, de que ela tenha assegurada a presença do acompanhante durante o parto, né? Inclusive assegurado por lei federal. E também outro medo que elas tinham era de como saber se proteger, de como amamentar de uma forma segura. Então, são orientações que são básicas e que os médicos que fizeram as entrevistas puderam fazer essas orientações nesses momentos da coleta de dados. Então, isso foi muito importante, né? Agora, doutora, essas consequências, elas podem ser sentidas no parto e no pós-parto? Como é que funciona isso? No pós-parto, a gente sabe assim, no momento do parto, a gente dá o acolhimento, nós temos todas as equipes que dão suporte para as parturientes, né, nos hospitais, principalmente em hospitais universitários, que nós temos equipes em treinamento, mas a gente sabe que as mulheres que são acometidas por ansiedade na gravidez, elas têm um risco maior de desenvolver a depressão pós-parto. Então, são mulheres que precisam estar bem acompanhadas, aconselhadas, e é claro, né, os médicos que vão fazer, as equipes de saúde que fazem a assistência após o parto, depois que ela retorna para suas residências, é importante que a gente fique atento para esse diagnóstico da depressão pós-parto. Agora, outro fator quais as consequências que pode trazer para a gestante, para o próprio bebê, essa questão, problemas no trabalho, problemas em casa, como é que funciona esse aspecto? Não é fácil os primeiros meses do bebê em casa, né? Então, fora de pandemia já é difícil, imagina em plena pandemia. Com perdas, né? As pessoas perderam entes da família, desestruturam, a parte econômica também está sendo muito afetada. Então, a gente sabe que se a mulher ela desenvolve um quadro de depressão no pós-parto, cai muito a qualidade do cuidado desse recém-nascido, da amamentação. E, é claro, é um evento que cai muito a qualidade de vida das pessoas numa época já tão sensível, né? Então, acho que a gente precisa aí usar de todos os meios para tentar combater a pandemia e se proteger de uma forma segura, né? Para que a gente realmente possa dar mais tranquilidade para essas mulheres no período depois do parto. Agora, professora, quais os sinais aí que a gestante ou a família da gestante deve observar e falar, olha, tem alguma coisa errada, eu devo procurar ajuda? Quais os sinais principais? Então, as mulheres, quando elas vão evoluindo por um quadro mais preocupante, elas começam a perder o interesse pelo recém-nascido, né? Então, a impressão que dá é que ela não cria aquele vínculo tão forte, ela tem choro fácil, não consegue se alimentar direito, não consegue dormir, não consegue amamentar. Então, em geral, logo após o parto, a gente tem uma consulta, uma reavaliação da gestante, em torno de 10 a 15 dias, para ver sintomas mais iniciais, mas a depressão pode surgir até depois, né? Porque é comum no comecinho desse primeiro mês ter até uma certa, como se fosse uma sensação de uma tristeza, mas ela não pode interferir nas atividades diárias dessa
puérpera, né, que a gente da lactante. Depois de 40 dias, a gente tem uma outra avaliação da mulher no pós-parto, que a gente fala que é o final do puerpério, em que esses sintomas devem ser investigados. As equipes de saúde, elas devem estar atentas e, eventualmente, programar visitas, né, posteriores para essa mãe, para ver se ela realmente está se adaptando bem com a criança no cuidado do recém-nascido. Agora, doutora, há um fator que é importante a gente explicar também para as gestantes que podem estar nos assistindo nesse momento. Professora, como procurar ajuda? Às vezes a pessoa não tem recursos, não tem condições. Como procurar essa ajuda? Ela deve procurar, sim, ajuda. O seu ginecologista obstetra, aquele que faz o segmento da gestante, ele tem que estar atento e vai buscar o tratamento específico, né? Então, muitas vezes, nós ginecologistas, né, nas nossas atividades aí de acompanhamento da mulher no pós-parto, a gente acaba até encaminhando para uma assistência psicológica ou até para uma terapia com psiquiatra para ter, ou até entrando com uso de medicamentos, né? A depressão pós-parto muitas vezes exige mesmo tratamento medicamentoso. As equipes de saúde, nas equipes de saúde da família, elas vão sim poder detectar esses sintomas, esses sinais e devem encaminhar para o atendimento de saúde mental. A gente, frequentemente, ao detectar algum problema desses, a gente vai encaminhar para as equipes, porque a gente vai ter aí profissionais que possam dar esse suporte. É claro que agora chega o período da pandemia, né? Então, na pandemia, tudo fica difícil, mas a gente diz assim que essas consultas que são essenciais, elas não devem parar, né? A gente interrompe muito atendimento do que é eletivo. Mas o cuidado da gestante, o cuidado da puérpera, da puericultura, do recém-nascido, são coisas que não vão poder esperar a pandemia passar. Então, a gestante ela não pode, nem a família pode, ficar desassistida em casa. Ela tem que procurar ajuda, ela deve procurar todos os meios para que ela tenha um melhor pós-parto possível. Doutora Roseli Nomura, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Foi muito bom conversar com você. Espero aí ter passado a mensagem para todas as gestantes de puérperas. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, falando aí da ansiedade, né? Aumentando entre as gestantes também nesses tempos de coronavírus. E o Senado Federal aprovou recentemente um projeto de lei que estabelece multa para empresas que pagam salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função. A multa está prevista de até 5 vezes o valor da diferença verificada em todo o período da contratação. A proposta acrescenta um artigo à CLT que garante uma penalização financeira para empresas que contribuem para a persistente desigualdade salarial verificada entre os gêneros no mercado de trabalho brasileiro. O projeto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Jornal da Rede Alesp. E o deputado estadual Dirceu Dalben, do PL, apresentou um projeto de lei que obriga ao atendimento de idosos gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção no andar térreo de prédios públicos e privados, quando não existir equipamento adequado que permita o fácil acesso aos pavimentos superiores. Segundo o PL 126, os prédios públicos deverão providenciar os mesmos equipamentos e materiais necessários para o atendimento e garantir o acesso à informação ou à prestação dos serviços solicitados pelo interessado, respeitando a dignidade e o direito de cada pessoa. O parlamentar destacou que o mesmo já existia legislação obrigando a adaptação de prédio para acesso de pessoas com alguma necessidade especial. Ele sabe que não chegam ao nível adequado no atendimento e que, além disso, deve ser corrigido para que todos tenham seus direitos exercidos. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá!
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.